Eu estava vendo aqui essa revista do Dr. Plínio, revista agora de janeiro de 2023. O próprio título da revista é bem sugestivo, né? Vigilância e pugnacidade em prol da Santa Igreja, né? E teve um artigo em especial que me chamou a atenção, eu gostaria de ler esse artigo para compartilhar com quem quiser ouvir, né? Sem mais delongas, porque o artigo é longo, né? Então vamos começar, né? Começando pelo título: Desconfiança, Vigilância, Pugnacidade. Aí vem o subtítulo, né? Fatos heróicos foram praticados outroras por almas católicas. Entretanto, aos poucos, o contra-revolucionário foi adquirindo uma confiança bobada, fruto de uma piedade adocicada, sem fibra, sem varonilidade. Vigiar e estar atento, à espreita, à espera, em estado de contínua mobilização, a começar pela luta contra si mesmo. O reino de Maria ou será o reino da vigilância, ou será efêmero como um sonho. Então, continuando o artigo propriamente dito, né? Temos a considerar o trecho do livro Ouvindo a Alma de Espanha, do padre Frederico Muckermann, jesuíta. Trata-se de uma ficha extraída de cartas datadas de 1936 e 1937. Os soldados falangistas de Salamanca trazem a imagem do Sagrado Coração em suas bandeiras. Os falangistas de Sevilha começaram a fixar no uniforme uma pequena imagem do coração de Jesus. Agora, todo oficial e soldado do exército traz o escudo do Sagrado Coração, inclusive o general Queipo de Diano. O caminhão blindado de nossa turma traz na frente uma grande efígie do Sagrado Coração, e a população só nos chama as tropas do Sagrado Coração. A sociedade a sociedade toda está sendo purificada, acrisolada e sublimada. De toda parte referem-se fatos como o seguinte: em Valladolid foram reduzidos a cinzas os quiosques de literatura pornográfica. As associações de jovens enviam seus sócios às livrarias à procura de livros imorais e hostis à religião. Esses jovens hão de reformar por completo a vida universitária. Isso ele está falando em 1936 e 37. À borda do navio Canárias, à noite se cantava. O comandante tornou a introduzir esse costume antigo dos espanhóis. Vós bem conheceis o canto. Vós que mandais aos ventos e ao mar, dizei que ventos, tempestades emudeçam. Tende piedade de nós, Senhor, piedade. Senhor, piedade. Falconde compôs um livro de orações para os raquete. Quem que seriam os raquete? Os raquetê, né? Os raquetê, ele explica aqui, os raquetê foram a milícia carlista durante a Guerra Civil Espanhola. Oriundos sobretudo de Navarra, usando boinas vermelhas, eram profundamente religiosos, encarando a guerra como uma cruzada. Então, quando falar de raquetê, é esse grupo aqui. Então, Falconde compôs um livro de orações para os raquetê. Nos combates de Navarra foram incumbidos 6 voluntários de um serviço de patrulha. Confessam-se, partem e não voltam. Quando as nossas tropas, dias depois, tomam a respectiva posição do inimigo, acharam os cadáveres dos 6 já de todo escurecidos. Um dos valentes não morrera logo, pois seu corpo jazia de comprido, a cabeça apoiada na mão direita. Com a esquerda segurava aberto o livro de orações dos raquetê, ante os olhos que já não viam. Na página aberta achava-se oração para os moribundos. Olha que bonito, né? Ele estava morrendo e abriu o livro na oração para os moribundos. A perseguição religiosa na Espanha provocou uma cristalização geral.
Então, agora, até aqui é a descrição desse padre, né? É o padre Frederico Muckermann, tá? Que o Dr. Plínio leu na ocasião. Agora vem o comentário do Dr. Plínio propriamente dito. Então, a perseguição religiosa na Espanha provocou uma cristalização geral. Todos esses fatos são muito bonitos. Acho que o mais impressionante é o do rapaz carlista, Raqueté de Navarra, que morreu enquanto rezava a oração dos agonizantes. Era uma patrulha que partiu para investigações e todos os seus componentes morreram. O rapaz foi atingido, caiu, sentiu-se gravemente ferido e percebeu que entrava em agonia. Apoiou-se então sobre um dos braços e começou a ler a oração dos agonizantes. Ali Nosso Senhor colheu sua alma e, por certo, levou-a para o céu. Esta atitude de combatente ferido, tendo diante dos olhos que já não veem o livro aberto na página da oração dos agonizantes, nos faz sentir, por um lado, os últimos alentos da vida e, de outro, o primeiro bafo frio da morte. E perceber muito bem o trânsito da vida para a morte, o holocausto das almas que se imolam e com isso conquistam o céu. Tudo isso é impressionante. A cena mereceria ser representada por um grande poeta, pintor e escultor. A história da Espanha está tão cheia de fatos como este que é quase impossível selecionar um. Seria necessário fazer um sorteio de tal maneira a Espanha é um país onde ferve, em estado habitual, o heroísmo. Encontramos também nesses estados outras manifestações de piedade das tropas que combateram o comunismo em 1936. A pessoa que trata disso fala de um reafervoramento de toda a Espanha e fornece alguns indícios alentadores. A Espanha era um país um tanto laicizado. A Revolução tinha passado sobre ela. Fora proclamada a República, que se tornou logo socialista. As marcas do paganismo moderno se tinham acentuado muito em vários aspectos da vida espanhola. Mas com a perseguição religiosa, houve uma cristalização geral. Alguns aspectos devem reter a nossa atenção para uma particular análise. Nesse tempo, era clara a oposição entre os católicos e o comunismo, o que não se dá hoje, né? Hoje tem muito católico se dizendo comunista até claramente, né? As tropas anticomunistas marchavam para o combate com o Sagrado Coração de Jesus, pintado até no tanque, e todo mundo achava que isso era normal. Sendo o comunismo promovido pelo demônio, o anticomunismo tinha que ser necessariamente de Deus. E todas as pessoas julgavam que esse era o símbolo, a bandeira própria do anticomunismo, cuja razão de ser consistia na defesa dos direitos da Igreja Católica. Espanta e dói verificar a mudança dos espíritos ocorrida desde esses episódios heróicos até hoje, em que a Espanha parece, como toda a Europa, ter perdido a fibra, o fervor anticomunista e mesmo estar se envolvendo na diplomacia soviética, que algum tempo atrás recusaria a força das armas. Isso o Dr. Plínio está falando em 25 de março de 1972. Tá? Então, ele já via isso. A Guerra Civil foi em 1936. Portanto, há pouco mais de 35 anos. Conforme eu disse, ele está falando em 72. Nesse lapso de tempo, que rotações! Os anticomunistas, que arriscaram sua vida na luta religiosa, não hesitaram em dar o sangue pela Espanha católica. Foram pouco a pouco sendo encostados, desprezados, boicotados, enquanto outros de mentalidade oposta ocupavam os cargos diretivos da nação. Como foi possível essa mudança? Por efeito daquela situação que tantas vezes advertimos como perigosa,
o descanso, o relaxamento depois da vitória, a sonolência diante do perigo. Introduziu-se na Espanha um ambiente de bem-estar, de neutralismo, de indiferença ideológica, no qual adormeceram muitos dos melhores espanhóis. Mas no terreno ideológico, o sono é a imagem da morte. E depois desta começa a putrefação, que gerou as molezas, as conveniências e cumplicidades com o avanço da Revolução em todo o espanhol, a qual foi uma das piores faltoras da universal corrente do progressismo. Hoje, os anticomunistas são mal vistos em quase todos os ambientes católicos. Volto a dizer, está falando isso em 1972. Então, os anticomunistas são mal vistos em quase todos os ambientes católicos. E os pró-comunistas são bem vistos nesses mesmos meios. Cada um dos primeiros membros do nosso movimento quase pode dizer: extraneus factus sum fratribus meis, et peregrinus filis matris mei. Tornei-me um estranho para meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Salmo 68, versículo 9. É um gemido de fidelidade. O que se vê nesse conjunto de panorama? Um enorme afervoramento religioso, uma grande graça para a Espanha, que desapareceu completamente. E por quê? Foi devido à falta de oração? Eu não diria tanto. A Espanha era um país onde se rezava muito. Sempre faz falta rezar mais um pouco, mas aqueles que falam de oração tomam de um modo caolho o conselho de Nosso Senhor: vigiai e orai. De Mateus 26, versículo 41. Eles oram, porém não vigiam. Desenvolve o espírito de oração, mas não o espírito de vigilância. Quer dizer, faltou aquela desconfiança em relação aos maus, a preocupação deles perceber as manobras, desvendar o jogo, dirigir um jogo contra o deles, o qual faria com que tudo isso pudesse ter sido percebido e evitado. Mas os espanhóis, na sua maior parte, não agiram assim. Tinham um tesouro que não guardaram em escrínio, mas o jogaram no meio da rua para qualquer ladrão pegar. O tesouro da Espanha eram as suas qualidades morais e a ausência de escrínio, a falta de vigilância. Esse surto magnífico de heroísmo foi desaparecendo e em 35 anos reduzido a quase nada. Podemos ver o exemplo da Espanha, uma das lacunas mais sensíveis da heresia branca. Esse é um termo muito interessante que o Dr. Plínio fala. O que seria a heresia branca, né? Claro que o termo aqui é simbólico, né? Heresia, no sentido próprio da palavra, é um erro de fé, tá? É uma falsa doutrina, né? E branca é uma cor. Claro, se heresia é uma ideia, ela não tem cor, não é nem branca, nem preta, nem nada, né? Mas é um termo criado pelo Dr. Plínio, e que aqui a revista coloca numa nota de rodapé, né? Que heresia branca é uma expressão metafórica criada por Dr. Plínio para designar a mentalidade sentimental que se manifesta na piedade, na cultura, na arte, etc. As pessoas, por ela afetadas, se tornam moles, medíocres, pouco propensas à fortaleza, assim como a tudo que signifique esplendor. O brasileiro, eu acho que é um dos mais atingidos pela heresia branca. Então, voltando, vou começar o parágrafo do começo. Então, podemos ver no exemplo da Espanha uma das lacunas mais sensíveis da heresia branca. O oposto disso deve ser uma das características do contra-revolucionário. O contra-revolucionário é desconfiado, vigilante, pugnaz. Desconfiança aqui é a posse habitual da persuasão de que nós vivemos num vale de lágrimas, em que o homem está num estado de prova devido ao pecado original e carrega o pecado de revolução dentro de si.
ele está rodeado de perigos dentro e fora deles, contra os quais precisa ter atenção sempre alerta. Esta é a noção fundamental, quer dizer, na vida espiritual, jamais me fartarei de dizer isso, cada um de nós deve ter, em relação a si mesmo, a desconfiança que um homem tem em relação a uma fera, uma serpente. Uma fera e uma serpente estão dentro de cada um de nós. Se eu relaxar, por pouco que seja, na minha vigilância, faço concessões e alimento meus defeitos. Assim não terei forças para vencê-los, e a minha vida espiritual cai por terra. Preciso ser muito vigilante, estar com os meus olhos voltados continuamente para dentro de mim mesmo, vendo o que estou sentindo, o que se passa em meu interior, para cortar o mal que a todo instante renasce. A imagem do homem bom não é a representação tola, ingênua, do indivíduo dentro do qual a tendência ao mal não renasce. É a imagem do homem sério, o qual sabe que ela renasce e está em luta contínua contra si mesmo. Todo homem tem tendências más, as quais, se ele consentir, o levam para a infâmia. Esta é a noção que cada um de nós deve ter de si mesmo. Em consequência disso, por causa da desconfiança de cada um de nós consigo mesmo, nasce o dever da vigilância, pois quem é desconfiado, vigia. Vigiar é estar atento, à espreita, à espera, em estado de contínua mobilização. O homem vigilante diz para si: se eu sei que tenho em mim uma fonte contínua dos piores defeitos borbulhando, devo vigiar-me, e se não vigiar, caio. O fruto lógico da desconfiança, a desconfiança aqui é ao contrário da crença no dogma do pecado original. É a vigilância dentro de si mesmo. Desculpa, eu li errado. Então, voltando. O fruto lógico da desconfiança, aí, a desconfiança aqui é o corolário, não o contrário. Então, corolário da crença no dogma do pecado original. Se eu acredito no dogma do pecado original, portanto, eu desconfio de mim mesmo, certo? É a vigilância dentro de si mesmo. Não basta vigilância, é preciso ser pugnaz. O homem pugnaz é aquele que estavelmente está pronto para começar uma luta a qualquer momento. Mesmo que seja a batalha mais difícil, ele não duvida em nela entrar. Sendo necessário, ele luta. Mas não é como o cretino que luta sem razão. Não é lutar por lutar, lógico. A nossa pugnacidade implica em que, a todo momento, estejamos dispostos a dizer não para nós mesmos. E a primeira pessoa a quem eu tenho de saber dizer não se chama Plínio Corrêa de Oliveira, porque ele estava falando dele mesmo. Aí você pode falar o seu próprio nome, né? Não adianta dizer não para os outros, ser enérgico, combativo com os outros. Isso é fácil, lógico. É fácil apontar o defeito dos outros, né? O problema é ser combativo consigo mesmo e dizer-me não. É isso em todos os casos de dizer não, e assim que surja o momento. Por isso, o homem pugnaz combate seus defeitos logo que eles aparecem. Assim que a vigilância lhe aponta o nascimento de uma só má tendência, o homem pugnaz sufoca, recusa, corta. E se não fizer isso, ele perece porque a má tendência cresce e o torna fraco. As más tendências têm de ser combatidas no seu nascedouro, na sua primeira inclinação, no seu primeiro momento. Não pode ser de outra forma. Pelo que ficou dito acima, temos a trilogia da vigilância aplicada à vida interior. Infelizmente, o que caracterizou os meios católicos dos 20 e 30 últimos anos anteriores à maré montante progressista foi a falta dessas qualidades. As pessoas tinham virtude, mas não vigilância. Não se falava de vigilância em nenhum sentido da palavra. A piedade era adocicada, sem fibra,
sem varonilidade. A piedade precisa ser a verdadeira varonilidade, cujo ponto de partida é a veronilidade contra si mesmo. Amizade na medida em que se é vigilante. E com relação ao próximo, então, até aqui ele falou da vigilância para consigo mesmo. Então agora ele vai falar da vigilância com relação ao próximo, né? Então, e com relação ao próximo? O próximo é um homem como eu. Todo mal que perceba em mim existe em todo mundo. Não sou nem melhor nem pior do que os outros. Nisso não vai uma humildosa, nem uma grosseira manifestação de orgulho. É uma experiência de 63 anos de existência. No caso, é a idade que ele tinha na época, né? Somos todos péssimos e não valemos nada. Resultado: se eu privo com alguém no qual reconheço as melhores qualidades, mas vejo que não tem vigilância, que confiança posso ter nele? Então, eu vejo que uma pessoa até tem qualidades, mas vejo que ela não é vigilante. Será que eu posso confiar nessa pessoa? Não é dizer que eu não o aprecie. Posso apreciar, mas meu apreço é desconfiado. Se me perguntam, ele é bom? Eu tenho vontade muitas vezes de responder, é ótimo, por enquanto. Quanto vai durar, não sei, porque não vejo vigilância nele. Ora, se eu, sem vigilância, não duraria, por que durará ele? Daí um trato afetuoso, respeitoso, mas um olho aberto. Não sei qual será o dia de amanhã. Às vezes confia-se porque é necessário, pois não se pode tocar as coisas sem fazer um ato de desconfiança neste ou naquele. Mas quantas vezes é um ato de confiança melancólico, entristecido, pensando, isso será justificado até quando? Debaixo de que ponto de vista? E em que medida? Não sei, porque não vejo vigilância. O que não for isso não é sério. A verdade é esta e o resto é uma lorota. Compreendo que um novato possa me dizer, bem, Dr. Plínio, eu estou há muito tempo na TFP, que era o movimento do Dr. Plínio, Tradição, Família e Propriedade, né? Já faz 3 anos e o senhor não tem em mim uma confiança inteira como tenho no senhor? Eu teria vontade de responder-lhe o seguinte, meu caro, mesmo que fossem 30 anos, se não houver vigilante, não terei confiança. A confiança abalada de um contra-revolucionário. Isso que infelizmente é assim em relação aos amigos, entra pelos olhos que se dá com relação aos inimigos. O inimigo perigoso não é o que excita em mim a virtude da vigilância. O indivíduo sanhudo que me diz desaforos e discute comigo. É o meu próximo. Meu inimigo pode ser meu próximo quando for o colega ou algum parente que me sorri e me afaga. Não porque deseje meu verdadeiro bem, mas porque quer obter a minha simpatia para depois instilar na minha alma, de modo mais ou menos disfarçado, as máximas neopagãs da Revolução. Ou seja, ele está dizendo aqui que é muito pior inimigo. Aquele que fica me bajulando, me agradando, mas querendo me instilar em mim, né, o espírito revolucionário, do que aquele inimigo declarado, né, que já se sabe que não gosta de mim, né? Então, porque todo aquele que me dá um mau conselho ou exerce em mim uma influência má é um emissário de Satanás junto a mim. Olha o que ele fala, hein? Aquele que dá um mau conselho é um emissário de Satanás. Quando São Pedro disse uma coisa que não devia, Nosso Senhor respondeu da seguinte maneira, retira-te de mim, Satanás. Em Mateus 16, 23. Né? Pergunto, quantos Satanáses temos em torno de nós, nos quais depositamos a confiança abobada, que o contra-revolucionário, tantas vezes levado pelos resíduos de heresia branca, de novo o termo heresia branca, né, é propenso a depositar neste,
naquele ou naqueles outros. É evidente que isso acontece com frequência. Quem é que não gosta de ser bajulado, de ser elogiado, né? Eu acho que isso mexe com todo mundo, sobretudo com aquele que padece de heresia branca. Às vezes sucedem coisas deste tipo. Chega-se na sede da TFP e pede-se um favor a alguém que não atende nosso pedido. Vai-se a um local estranho ao nosso movimento e roga-se o obséquio de algum outro, o qual o faz. Despontam então o egoísmo e a bobeira. Na TFP, onde eu deveria encontrar meus verdadeiros irmãos, não consigo ajuda. Obtenho ajuda nos que são do mundo. Ora, meu irmão verdadeiro é aquele que me ajuda, logo meu irmão está fora da TFP e não dentro. Lorota. Eu não posso chamar de irmão aquele cuja mentalidade me intoxica, comunica a morte à minha alma e me afasta de Nossa Senhora. Deverei chamar de irmão imperfeito, afetado do triste mal de semi-fidelidade, aquele pobre homem que pertence à TFP e não me arrasta para o mal, mas não me faz o bem que deveria realizar. Direi que ele é um irmão com lacunas, mas é um irmão. Né? Não vou afirmar que é meu irmão quem me afasta de Nossa Senhora, de minha mãe. Isso é egoísmo, colocar o meu interesse no centro de tudo. Como eu posso dizer que é meu irmão quem me bajula, mas está me afastando de Deus? Está me afastando de Nossa Senhora? Né? Claro que não é. Não é meu irmão, né? Então, frutos esplêndidos destruídos pela falta de vigilância. Quantas vezes o católico abobado acredita nisso? Qual é o resultado? Durante muitos anos, a nossa grande dificuldade era persuadir as pessoas católicas de que podia haver uma infiltração de heresia dentro da igreja. Que dificuldade o Dr. Plínio teve de mostrar que dentro da igreja tinha infiltração de heresia. Acho que hoje isso está muito claro, né? Foi o que abriu as portas do meio católico para essa infiltração. Aconteceu a mesma coisa na Espanha. Frutos esplêndidos e heroísmo destruídos por causa dessa bobeira, dessa falta de vigilância. Uma grande nação católica, a qual possuía luz primordial para ser vigilante entre todas, seus santos inquisidores canonizados, e que pode chegar até a destruição total de si mesma por causa da falta de vigilância. Aqui ele falou da luz primordial. O que seria a luz primordial? Tem aqui a nota de rodapé. Luz primordial é o aspecto de Deus que cada um deve refletir, contemplar, em função do qual precisa ordenar toda a sua existência, a sua vocação pessoal. Então, cada pessoa e cada nação tem uma luz primordial, né? É muito interessante cada um de nós tentarmos ver qual é a nossa luz primordial. E no caso aqui, a luz primordial da Espanha, né, seria ser vigilante entre todas, certo? Então, e parece que a Espanha não correspondeu a essa luz primordial. Então, de onde veio esta falta de vigilância? Da piedade abobada, tão em voga em certos ambientes católicos. O defeito capital que se opõe à vigilância é a preguiça. O preguiçoso não é vigilante porque vigiar é um esforço. Não é pugnaz porque o maior dos esforços é lutar. Lutar é mais difícil do que trabalhar. É mais fácil um mês de trabalho do que um dia de luta. Sobretudo quando é uma luta contra nós mesmos. Devemos, portanto, pedir a Nossa Senhora que extirpe de nossa alma o pecado que leva tantos de nós a bobeiras, mediocridades e a uma espécie de dissonância crônica comigo. A pessoa concorda com o que afirmo de boca para fora, mas na hora de fazer, ela executa uma ação diferente. Por quê? Porque faltou essa virtude da vigilância. A pessoa está entregue ao vício capital da preguiça. Precisamos, pois, rogar a Maria Santíssima
que nos cure do vício capital da preguiça. Os maus são sempre vigilantes e estão informados, ponto por ponto, minúcia por minúcia, a respeito dos que são bons e do que fazem. O reino de Maria ou será o reino da vigilância, ou será efêmero como um sonho. Porque quanto mais alta a virtude, tanto mais forte ela é se for vigilante. E tanto mais débil se não for vigilante. Um exemplo: imaginem um homem que leva uma vida de mortificação tremenda, como São Francisco de Assis. Dorme apoiando a cabeça sobre uma pedra e faz muitas outras mortificações desse gênero. Se for muito vigilante e não conceder nenhuma exceção a esse regime, ele vai habituando todo o seu ser a essa austeridade. Se relaxar um pouco, o apetite daquilo tudo de que ele está separado pula como um leão. Ele, que é mais forte do que os outros, para não fazer as pequenas concessões, passa a ser o mais fraco depois de feita uma pequena concessão. Assim será o reino de Maria. O mal estará presente e renascendo. A conjuração cristã continuará a existir, e se os bons não tiverem o olho sempre posto nessa conjuração, ela vencerá. Os maus estarão nas suas bocas. Os maus estarão nas suas tocas. Não tanto à procura de outros maus, mas a fim de ver quem é o não vigilante, para correr atrás deste e perdê-lo. É a vítima a parte mole da muralha sagrada. Então aqui termina o artigo extraído da conferência de 25 de março de 1972. Então, o artigo acabou, mas eu queria, para acabar, falar um pouco mais dessa questão da heresia branca, né? Como nós estamos repletos de heresia branca aqui, né? E principalmente dentro da igreja. E a heresia branca está em todo lugar. Está nas artes, na literatura, na música. E eu acredito particularmente que o exemplo mais fácil de dar de heresia branca é o exemplo da música, né? Por isso que eu vou pôr aqui no final desse vídeo 2 exemplos de música. Um que é o extremo da heresia branca, as 2 músicas católicas, né? Mas uma é o extremo de heresia branca e outra que é o extremo de não heresia branca, para servir de exemplo, né? Eu deixei no final do vídeo, porque o vídeo já ficou comprido, né? 33 minutos praticamente, né? E mais as músicas vai ficar bem comprido, mas se você chegou até aqui, imagino que você se interesse por esse assunto, né? Então vai aqui no final os 2 exemplos de música, a primeira de heresia branca e a segunda de não heresia branca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Levantai-vos, soldados de Cristo, suscorreiços, voai a vitória, desfralando a bandeira de glória, o perdão de Jesus Redentor. Desfralando a bandeira de glória, o perdão de Jesus Redentor. Não nascemos senão para a luta de batalha, que o campo é a terra. É renhida e constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão. É renhida e constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão. Ó, seguide este rei glorioso, o divino estandarte da cruz. Ele só a vitória conduz, os soldados briosos da fé. Ele só a vitória conduz, os soldados briosos da fé. É Jesus, nosso Rei soberano, de vencer dá-nos firme promessa. Seu amor de atrair-nos não cessa, nos reserva triunfo sem fim. Seu amor de atrair-nos não cessa, nos reserva triunfo sem fim. Levantai-vos, soldados de Cristo, suscorreiços,